Fala pessoal, tudo bem? O assunto de hoje serão os títulos de capitalização. Eu resolvi trazer esse tema aqui no canal por conta de uma pergunta que eu recebi, que foi a seguinte. Minha mãe fez um título de capitalização em um banco há uns 5 anos atrás. Somando todas as parcelas que ela pagou, o valor dá 4.760, mas o saldo líquido para resgate é de 4.679. Não tem algo errado nisso? Olha, considerando o que foi dito na pergunta, não parece ter nada de errado, não. É relativamente normal que as pessoas percam um pouco de dinheiro nos títulos de capitalização, embora muitas nem tenham consciência disso quando elas compram esse tipo de produto. Então eu vou resumir aqui para vocês como é que funciona um título desses. Eu vou começar explicando o que são os títulos de capitalização. Tem muita gente que tem ideia errada sobre esse tipo de produto. As pessoas pensam que eles são só mais um título de renda fixa, tipo uma poupança ou um CDB, um LCI. E na verdade não tem nada a ver com isso. Os títulos de capitalização, eles são uma espécie de jogo. Eles estão muito mais próximos de um produto lotérico do que de um produto bancário, na verdade. E como é que funciona? Você vai pagar uma taxa para ter direito a participar de sorteios de prêmios, ainda que essa taxa seja escondida e muita gente não perceba que está pagando. Um exemplo muito famoso de título de capitalização é a Telecena. Muitos de vocês devem lembrar, isso fazia muito sucesso, passava na televisão toda hora, nem sei se hoje ainda existe ou não. E qual que é o problema, a meu ver? Quando a pessoa comprava uma Telecena, ela comprava porque queria participar lá do sorteio do Silvio Santos e talvez ganhar algum prêmio. Mas a partir do momento que o seu gerente do banco começa a te oferecer um título de capitalização junto do CDB, do LCI e do LCA, você começa a acreditar que ele é mais uma espécie de investimento. Ele não tem mais esse estigma de loteria, ele agora é um investimento do banco. E então as pessoas criam a expectativa de que vão colocar o dinheiro nesses títulos e daí a algum tempo esse dinheiro vai ter rendido. E muitas vezes o próprio banco alimenta essa expectativa falando que a rentabilidade do título de capitalização é a mesma da poupança. Isso daí é uma meia verdade, na prática não acontece e vocês vão entender agora por que eu estou falando isso. Quando a pessoa compra um título de capitalização, logo de cara já são descontadas duas taxas, que é a taxa de sorteio e a taxa de carregamento. Eu vou trazer aqui a cláusula de um título de capitalização como exemplo, mas esses valores que vocês vão ver aqui na cláusula, eles não são fixos para todos os títulos. Cada empresa cobra suas próprias taxas, isso daqui varia. Mas vamos tomar como exemplo esse daqui. Nesse título, logo de cara a pessoa já perderia quase 6% em taxas de sorteio e carregamento. Então a reserva de capitalização, que é o dinheiro que sobra do montante inicial descontado das duas taxas, seria de somente 94%. E é em cima desses 94% que começa a incidir a rentabilidade da poupança, no caso desse título aqui. E como é que foi estruturado o resgate desse título aqui que eu estou usando de exemplo? Essa tabelinha ela vem no contrato do título também. Vejam que ele foi programado para durar 12 meses. Se a pessoa quiser sair antes, ela pode, mas ela vai perder uma parte do dinheiro que ela colocou lá no início. E se ela ficar os 12 meses previstos, ela consegue resgatar 100% do pagamento único que ela fez lá no mês 1. Então, para um investidor leigo, ele pensa que está saindo pelo menos sem perder nada. Mas na prática a gente sabe que ele está perdendo, porque o dinheiro ficou 1 ano aplicado e não rendeu nada. E nesse 1 ano tem a inflação de pelo menos 2 ou 3% aí na melhor das hipóteses. Então o investidor está perdendo dinheiro sem perceber, nesse caso aqui. E pode ter título de capitalização com outros tipos de regras, isso aqui não é padronizado. Talvez tenham títulos que não prevejam 100% de devolução do capital aqui no final. Pode ser inclusive o caso da pessoa que fez a pergunta. Então quem contrata um título desses tem que ler o regulamento e entender exatamente o que está previsto ali, para saber o quanto que ela vai receber no fim da vigência do título. Por último, eu queria colocar aqui uma consideração que eu acho válida de fazer nesse vídeo. Primeiramente, conforme vocês já viram, os títulos de capitalização são péssimos como investimento. Se você está querendo aplicar o seu dinheiro na renda fixa, procure outro produto. Título de capitalização não serve para proteger o seu poder de compra, te proteger da inflação, nada disso.
Porém, existe uma situação específica que eu acho válido comprar um título de capitalização, que é quando você vai alugar um imóvel e a imobiliária te exige a apresentação de um fiador que você não tem. Então, muitas imobiliárias te dão como segunda opção a compra de um título de capitalização que vai servir como caução da sua locação do imóvel. Então, nesse caso, se você não tem fiador, você está precisando alugar um apartamento ou uma casa, pode ser que a sua única opção seja comprar um título de capitalização. E aí, independente dele ser bom ou ruim, em termos de rentabilidade, você não tem outra opção e vai ter que comprar. Fora essa situação do aluguel do imóvel, que eu considero que é uma exceção, eu acredito que ninguém deveria ficar colocando dinheiro em título de capitalização, porque é um custo-benefício horrível. Nem mesmo como produto de loteria ele não é bom, porque geralmente os prêmios distribuídos são baixos, costuma ser um múltiplo do montante aplicado. Então, se você colocou 10 mil reais, ele vai render 5, talvez 10 vezes esse valor. Você ganharia 50 mil, 100 mil, que ainda vão ser tributados em 30%. É um custo-benefício bem ruim, não é como a Mega Sena, que distribui centenas de milhões de reais. Você provavelmente não vai enriquecer se ganhar um sorteio de um título de capitalização. Por isso que, na minha opinião, não faz sentido colocar dinheiro em um título desses. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal aqui do YouTube e também de seguir a página lá no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!